Sempre que vamos comprar um ar-condicionado, a gente tenta encontrar aquele ar-condicionado que seja melhor para aquele local. E a partir disso, a gente procura uma informação muito importante, que é a unidade térmica britânica, o BTU, né? Então, a partir desse dado, a gente decide qual ar-condicionado é melhor para aquele quarto, para aquela sala, para aquele local específico da nossa residência, né? E hoje no mercado existem aparelhos condicionadores de ar, né? De 9.000 BTUs, de 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 30.000 BTUs. Então, a partir daquele local que eu tenho, eu escolho o ar-condicionado mais adequado a partir desta unidade térmica. Só que no momento de dimensionar cabos, disjuntores, eu preciso encontrar a potência elétrica deste ar-condicionado e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz. Neste exemplo aqui, eu vou tratar de um ar-condicionado do tipo split, né? Esse aqui é um selo de eficiência energética, tá? E duas informações são muito importantes para que a gente encontre a potência elétrica de um ar-condicionado, que são essas duas aqui, ó, a capacidade total de refrigeração e a eficiência energética do ar-condicionado. Essas duas informações são facilmente encontradas, tanto no selo, né, de eficiência energética, ou até mesmo no próprio manual do ar-condicionado, tá? Então, essa informação geralmente ela é entregue a partir desses documentos, tá? Então, a capacidade de total de refrigeração desse ar-condicionado é de 2,64 kW, tá? Que é a mesma coisa que 2.640 watts, tá? Nós temos também o dado de eficiência energética, que é igual a 3,26, e a capacidade de resfriamento, no caso em BTU, é de 9.000 BTUs, quer dizer, um ar-condicionado de um porte um pouco menor, né? Vamos utilizar para encontrar essa potência elétrica uma constante que é igual a 0,293, que ela é encontrada, né, fazendo a seguinte divisão, pegando a capacidade de refrigeração, que era os 2.640 watts, e dividindo pela sua capacidade, né, de resfriamento em BTUs, que é de 9.000 BTUs, tá? Que eu vou encontrar os mesmos 0,293. Então, essa constante vai ser utilizada no cálculo, tá bom? Então, a potência elétrica, ela vai ser igual ao BTU vezes a nossa constante 0,293 dividido pela eficiência energética de 3,26, tá? Então, vamos fazer a multiplicação, né? Os 9.000 vezes 0,293 dividido por 3,26. Temos que potência elétrica vai ser igual a 808,89 watts, tá? Só que essa aqui é a nossa potência ativa, né? E para a gente conseguir fazer o dimensionamento dos cabos, o dimensionamento do disjuntor mais adequado para esse tipo de ar-condicionado, a gente tem que descobrir a potência aparente, né? Então, vamos aqui pegar a potência elétrica aparente, ela vai ser igual à potência ativa e vamos dividir por um fator de potência de 0,85, tá? Então, geralmente esse dado também é entregue pelo fabricante. Se não tiver esse dado do fabricante, você pode utilizar como referência 0,80, 0,85, que dá certo do mesmo jeito, tá? Então, a potência elétrica aparente vai ser igual a 951,6 VA. Então, a partir desse dado, eu já posso dimensionar os cabos e também o disjuntor para esse tipo de ar-condicionado aqui, tá bom? Então, utilizando aqui como referência, tá? De circuito, de planta, a gente vai utilizar essa aqui que já foi vista algumas vezes aqui no canal, tá? Aqui eu acrescentei, ó, saindo aqui do nosso quadro, né? De distribuição, um eletroduto que vai do ponto de luz, ó, tá?
E esse eletroduto eu acrescentei o circuito 6, que é o circuito do ar-condicionado que a gente está dimensionando aqui neste exemplo, tá? Então, esse circuito 6 ele passa nesse eletroduto, desce por esse aqui, ó, desce por esse aqui até chegar a esse ponto aqui onde vai ser instalado o ar-condicionado, tá? Eu preciso descobrir qual é o circuito, ou seja, qual é o tamanho do cabo que vai sair deste quadro e chegar até esse ponto onde vai estar instalado o nosso ar-condicionado, tá bom? E é isso que a gente vai ver. Observe aqui que neste trecho ele está passando por cinco. Neste trecho aqui de eletroduto, a gente tem 5 circuitos passando aqui, né? Então, logo de cara, eu posso observar que um fator muito importante na hora de dimensionar vai ser o fator de agrupamento. A gente vai ter que aplicar. Se eu tenho mais de um circuito passando por um eletroduto, eu tenho que aplicar o fator de agrupamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, só lembrando, ar-condicionado, 9.000 BTUs, 951,6 VA, que foi o que a gente calculou, e é um ar-condicionado de 220 volts, tá? O próximo passo agora é descobrir a corrente que ele precisa para operar, tá? Então, vamos lá. Nossa corrente vai ser igual à potência elétrica em VA, dividido pela tensão, tá? Corrente vai ser igual a 951,6 dividido por 220 volts, tá? Que logo será uma corrente de 4,32 amperes, tá bom? Considerando que o método de instalação vai ser o número 7, né? Aqui da tabela 33 da norma, que se refere a condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, tá? E o método de referência vai ser o método B1, tá bom? Utilizando também essa tabela que a gente já viu aqui no canal, que também é da norma 5410, pegando aqui o método de referência B1, né? Número de condutores carregados 2, trata-se da fase do neutro. Vamos ter aqui, né, 24 amperes, que é um cabo de 2,5, tá? Ou seja, vamos utilizar aqui um cabo de 2,5 que suporta até 24 amperes. Professor, se a corrente é apenas de 4 amperes, eu poderia utilizar um cabo de 1,5 que suporta 17,5 amperes? Não, porque a norma é bem clara e diz que em circuitos de iluminação, o mínimo a ser utilizado são cabos de 1,5. Em circuito de força, ou seja, circuito de tomadas, eu tenho que utilizar um mínimo de 2,5. Logo, se minha corrente é de 4,32, né, eu preciso me basear no mínimo, que é um cabo de 2,5, que suporta até 24 amperes, tá bom? Então, a gente tem aqui um ar-condicionado, a corrente encontrada é de 4,32, e a gente tem que observar isso aqui, ó. Somente com a tabela, eu não posso definir que vai ser realmente um cabo de 2,5. Eu preciso me basear também no fator de agrupamento, né? Neste trecho aqui, ele passa por 5 circuitos, né? Então, dentro desse eletroduto tem 5 circuitos. E o que isso faz? Faz aumentar a temperatura dentro do eletroduto. E a temperatura, ela influencia na capacidade de condução de corrente do cabo, tá? Então, no caso aqui, a gente vai aplicar, né, mais uma tabelinha, né, que é o fator de agrupamento, tá? Na tabela de fator de agrupamento, que sempre quando tiver mais do que um circuito passando naquele eletroduto, a gente tem que aplicar, né, essa tabela, tá bom? Logo aqui a gente tem nessa linha aqui o número de circuitos, que no caso aqui deste exemplo são 5 passando nesse trecho, e vamos aplicar um fator de agrupamento de 0,60. Então, olha só, o cabo de 2,5, a gente viu na tabela que suporta 24 amperes, né? Se eu multiplicar pelo fator de agrupamento de 0,60, que corresponde a esses 5 circuitos dentro desse trecho, a capacidade de condução desse cabo cai de 24 e vai para 14,4 amperes. Então, nessas condições aqui, este cabo
de 2,5, que é do circuito do ar-condicionado que a gente viu, né? Que antes suportava 24 amperes, ele sozinho, agora ele vai ter uma capacidade reduzida devido a essas condições para 14,4 amperes. Quer dizer, se a corrente fosse maior do que 14, isso seria um risco, né? Porque o cabo ia sobreaquecer. Então, nessas condições aqui, como a corrente do ar-condicionado é uma corrente baixa, neste exemplo aqui de 4,32, eu posso utilizar sim um cabo de 2,5 nesse exemplo, tá? Posso utilizar sim um cabo de 2,5, porque como a capacidade reduziu para 14, ela está muito longe do que o ar-condicionado do mínimo que ele necessita, né? Então, eu posso sim utilizar um cabo de 2,5, tá? O disjuntor, observando aqui essa linha aqui de todos os valores possíveis de disjuntores no mercado, né? A gente tem que ver um disjuntor que seja maior do que esse valor de 4,32 e menor do que o valor de 14,4, que é a capacidade total de condução do cabo nessa circunstância, né? Então, nessa situação, eu posso escolher um disjuntor, por exemplo, de 10 amperes para este exemplo, tá, pessoal? Então, neste caso, vamos utilizar para esse ar-condicionado um disjuntor de 10 amperes e utilizar também um cabo de 2,5. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que em breve eu estarei fazendo vídeos, estarei respondendo também as dúvidas caso vocês tenham, tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima.